Então fala galera, beleza? Vamos aqui agora para mais um vídeo, né, sobre a vitória do Flamengo de 2-0 sobre o Fluminense, né, no Campeonato Carioca. E dessa vez nós veremos aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil, que vai exaltar muito essa vitória do Flamengo. Foi uma vitória que pouco esperada, né, por alguns jornalistas, mas dessa maneira não. Os jornalistas ficaram impressionados, né, com o volume do Flamengo, com a dinâmica do Flamengo, né, como o Flamengo conseguiu excluir completamente, né, o jogo do Fluminense, conseguiu engolir o Fluminense de certa forma, e o Fluminense não teve nenhuma chance. O Flamengo atropelou, por assim dizer, né, atropelou, né, no bom sentido, e conseguiu vencer o Fluminense, criar uma vantagem muito boa para o jogo de volta. E nós vamos ver agora como a imprensa e vários jornalistas de todo o Brasil, eles vão falar do Flamengo 2-0 sobre o Fluminense. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, os créditos vamos deixar na descrição do vídeo, e aí você pode comentar também o que você achou da partida, né, dos comentários aí, muito mais. Vamos acompanhar agora toda essa repercussão de Flamengo 2, Fluminense 0 no Campeonato Carioca. O Flamengo muito próximo, né, de chegar à final para enfrentar Vasco ou Nova Iguaçu. Vamos ver. Uma virada na semana que vem, com uma outra abordagem do Diniz, a gente vai virar e falar, nossa, não era o que estava acontecendo no ano. Não era, entendeu? Então, acho que isso foi a tônica da diferença do cenário de agora para o cenário da final do ano passado. Foi assustadora a diferença, o que mostra, assim, como o trabalho do Tite vem sendo construído ao longo do Campeonato Carioca. E a vantagem que foi, e ela foi, a vantagem ela existiu, de o Tite ter assumido em outubro do ano passado. Exatamente. Exato. Esse era o ponto. Pesa assim, muito. E o Flamengo, assim, o Tite não queria trabalhar. De fato não queria, o Tite queria trabalhar a partir de janeiro, e o Flamengo fez um trabalho de convencimento da importância de assumir naquele momento, claro que para tentar salvar o Campeonato Brasileiro. Mas ele entendeu que era necessário para melhorar essa temporada. Claro, e é isso. E tem avaliar várias situações do elenco que estava implodindo. A temporada do Flamengo começou antes, a temporada 20, eu falei isso aqui já várias vezes no Sport Center, sobretudo. O 24 do Flamengo começou em 23. 23, sim. E essa é uma vantagem para times com essa ambição. O 24 do Palmeiras não começou em 23. É claro que o Palmeiras é um trabalho sólido, mas o Palmeiras passou a pensar em 24 em 24. O do Atlético Mineiro, do Fluminense, que tinha tanta coisa para se preocupar no fim da última temporada. O Flamengo, mesmo ameaçando brigar pelo Brasileiro, de fato, né, só passou perto. Mas, de fato, o 24 do Flamengo começou antes. E agora a gente está vendo esse amadurecimento do trabalho de um ponto muito importante. Então, o Flamengo vai começar a Libertadores, que é o que realmente importa daqui a algumas semanas, num estágio de trabalho interessante nas mãos do Tite. Cada vez mais se aproximando da característica que esse trabalho deveria ter. E isso é muito bom para eles. E como disse o Bia, aterrorizante para quem vai enfrentar. E tem um dado curioso, que no final do ano passado, quando a gente conversava muito sobre o que poderia ser o trabalho do Tite com o tempo, o Tite também ele ganha uma janela que os últimos anos não deram aos antigos treinadores do Flamengo, né? Porque os últimos anos eram de decisão em janeiro, uma Recopa aqui, uma Supercopa acolá, claro, fruto de títulos das temporadas anteriores. O Tite, ele molda em 9 de março, aquilo que o Zupa falou, daqui para frente, que você fala dos clássicos, das semifinais e finais do estadual, início de Brasileiro e fase de Copa da Libertadores. Então, em 9 de março, a gente está falando que estamos aqui falando sobre um primeiro grande teste. Melhor exibição, se é melhor exibição, se não é, a gente pode pegar um outro jogo. E é o 26º jogo do Tite? 26º, que ontem a gente falava, tinha 25. Então, 26º jogo, 12 no ano passado, são 14 agora, passou janeiro, viajou, voltou fevereiro, ajustou, ele chegou a testar 2 times diferentes, 2 ideias diferentes. Chegou De La Cruz, chegou Vinha. Entendeu como é que ele pode, como ele pode neutralizar o principal rival dele hoje no cenário regional, um dos principais do cenário nacional, que é o Fluminense, pode ser também no cenário sul-americano. A gente vai falar sobre isso. As peças que ele tem, por uma questão do Gerson ali, que acabou resolvendo um debate, um impasse, tem o De La Cruz por ali. Então, assim, é um cenário também um pouco atípico do que foi na comparação com os últimos anos do Flamengo. O Tite, ele teve um início, como bem fala o Zupac, o 24 dele começa em 23, ele tem uma margem maior, se ele tropeçasse, empatar, não foi o caso, mas empatasse ou perdesse ele num ajuste de Carioca, estava no pacote, ele ainda consegue fazer um bom Carioca. E a partir de agora, 9 de março, que ele vai começar a ser testado de forma que passou pelo Fluminense, está numa final de estadual, daqui a pouco vem brasileiro. Então, isso também deu um respiro, aí você soma, é quase que uma tempestade perfeita. É o respiro, é a qualidade do Tite, é a qualidade do elenco, é uma outra ideia de início de temporada, é um trabalho físico que me parece também muito diferente dos outros, que tinha aquela coisa, o Vitor ainda está entendendo a carga, o Paulo Souza ainda está entendendo, então tudo também ajudou
Mas você não faz nada se você não for competente. Mas acabou também ajudando um pouco essa sensação de um pouco mais de tranquilidade você começar a ser testado em 9 de março, não, por exemplo, em 27, 28 de janeiro, como já foi em outras temporadas. Eu sei que, por mais que a gente fale, ainda é cedo, mas começa a mostrar... Claro, uma cara tem, obviamente, do Tite, mas a gente começa a definir um time do Flamengo, a gente começa a entender quais são os caminhos. Porque antes fala, o De La Cruz pode ser no lugar do Luiz Araújo. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Quando o Gerson estiver apto a jogar, o Tite vai ter que tomar alguma decisão importante. Porque tudo que aconteceu até aqui na montagem do time, nas escolhas do Tite, eu compreendi e era perfeitamente o que deveria ter acontecido. Quando o De La Cruz chegou, era natural que o primeiro encaixe dele fosse com o De La Cruz pela direita, porque não se mexe no Gerson. Joga muito, e estava jogando muito, e o Pulgar é o primeiro homem. E ele sinalizou no primeiro jogo quando ele dá a braçadeira ao Gerson. Exato. E era onde o De La Cruz vinha jogando, na maioria, não sempre, mas na maioria dos jogos no nível. Mas tá jogando um monte agora nessa posição. Embora fosse o encaixe natural, e era legítimo que o Tite tentasse esse primeiro encaixe, sim, mas é uma opinião particular minha. A melhor utilização do De La Cruz, pra mim, é onde ele tá jogando hoje. Exatamente. Vindo de trás, de frente, o segundo volante. Tá jogando muito. Seja na articulação, e ele deu passes hoje precisos e preciosos, seja na infiltração. E esse papel do segundo volante infiltrador é um papel que o Tite sempre teve nas suas melhores formações. Elias, Paulinho, ele gosta desse tipo de jogador. Então, quando o Gerson... E o Flamengo melhorou. O crescimento... É claro que não é por causa da saída do Gerson, mas o crescimento do Flamengo nesse recorte inicial de temporada, ele caminha junto com o crescimento do De La Cruz nessa função. Então, quando o Gerson estiver apto, ele vai ter que tomar alguma decisão. Não acho que é fácil tomar essa decisão, mas vai demandar. Essa é a curiosidade que eu tenho do ponto de vista estrutural. O resto pode ser escolha. Vai Fabrício Bruno ou vai o Léo Ortiz quando entrar? Vai o Ayrton ou vai o Vinha? Eu acho que vai ser a zaga dos Léos. E acho que vai ser o Vinha. É duro tirar o Fabrício Bruno do time também, tá né? Tá bem. Mas agora, do ponto de vista estrutural, é quando o Gerson estiver apto a voltar, o que é que ele vai fazer? Isso eu estou bastante curioso, porque hoje eu não mexeria no De La Cruz onde ele está jogando. Talvez tentar o Gerson onde está hoje o Luiz Araújo. Nos primeiros jogos do Tite, quando ele assume, o Gerson jogou aberto pela direita. Mas o Luiz Araújo vem cumprindo um papel interessante também. Complicado. Então, para mim, tá aí a interrogação sobre a estrutura do Flamengo para esse momento. Hoje, no lugar do Luiz Araújo, entrou o Bruno Henrique, que tem sempre aquele apelo, né? O Bruno Henrique e o Gabigol vão ficar no banco até quando? Entrou o Bruno Henrique, até para dar um gás ali em cima do Marcelo. O Marcelo estava subindo muito, o Bruno Henrique deu trabalho para o Marcelo, segurou o Marcelo ali. Um dos jogadores do lado de campo tem que ser um cara de velocidade agudo. Isso é muito claro. Então esse cara não concorre com o Gerson. Não. Sim. E além de ter a gente tem o Luiz Araújo, que para mim, tecnicamente, inclusive, é um pouco abaixo do nível desses jogadores. Sim, De La Cruz, Arrascaeta e tal. Mas cumpre papel, né? Cumpre. É um jogador de velocidade. E ele tem uma vantagem em relação ao Bruno Henrique. Além de estar mais habituado a jogar do lado direito, ele recompõe melhor que o Bruno Henrique se eventualmente você precisar. Porque o Bruno sabe que hoje ele não vai tirar o Cebolinha. O Bruno não vai jogar onde ele gosta de jogar, porque o Cebolinha hoje é intocável no time. Mais uma boa partida do Cebolinha hoje. Só para lembrar. Quando eu vou falar sobre o De La Cruz, isso tem muito a ver com o fato do time ter acertado a marcação alta, né? Porque o De La Cruz é um segundo volante quando o time marca bem, pressionando. Hoje, se tiver que recuar, não é a posição ideal. Ele joga, obviamente, ali também, mas não é a posição ideal. Então, como a marcação do Flamengo na frente foi muito boa mesmo, assim, não parece que é um time que tem 14 jogos na temporada. Né? Porque, queira ou não, o De La Cruz chegou agora. Luiz Araújo ano passado, não era tudo isso. Everton Cebolinha, será que foi uma boa contratação? Luiz Araújo não era um titular ainda ano passado, vale lembrar do que era dito ano passado sobre esses jogadores, com outros técnicos. Não, o Cebolinha era uma decepção. Gastou demais no Cebolinha. É óbvio que os jogadores têm que se provar, têm que ganhar campeonatos, né? O nível de exigência do Flamengo é muito alto e tem que ser mesmo. Né? O investimento, o treinador, o tamanho do clube e etc. Mas já se olha de um jeito diferente. Não vai se discutir se o Gabigol tem que jogar junto com o Pedro, né? Se o Bruno Henrique necessariamente tem que jogar no lugar do Cebolinha. Curioso, Berner, que o Flamengo chegue... É claro que ainda não dá pra gente cravar que esse vai ser o Flamengo da temporada. É um indício interessante. Mas é curioso que a gente chega nessa constatação que o Flamengo atinge um nível muito interessante dos grandes craques que sobraram no elenco da geração vitoriosa, só o Arrascaeta tá jogando. Sem Gerson, sem Gabriel, sem Bruno Henrique. Só com o Arrascaeta. E o time rende mais. E por que você consegue fazer isso hoje sem tanto barulho?
Porque pela sua última frase, o time... Não, o time rende. E o Tite tem... E aí você neutraliza. É claro que o Gabriel não estava à disposição. Mas você neutraliza um pouco, diminui um pouco o tom do debate do Bruno no banco, do Gabriel Preteira. Debate esvaziado. O time está acontecendo. Você tem tamanho, o Tite tem tamanho e demanda tamanho você mexer em algo tão sagrado ali, que está numa prateleira ali do torcedor. Embora tudo tenha critério, né? Exato. E ele, ó, sem fazer muito alarde, como ele gosta de falar mesmo, como ele gosta de brincar, o campo fala, o campo dele vai falando que a opção por aqui é essa porque funciona assim. A opção por cá é essa porque funciona assim. O Cebolinha aqui, o Pedro ali, o Gabriel não está entregando e pronto. Então, é mais fácil também quando você tem o tamanho, a competência e o campo vai ajudando. Porque em muitos momentos desse Flamengo, o campo não ajudou e era mais difícil sustentar quando eles tinham que estar no banco também. O Gabriel em algum momento já teve que estar no banco, só que o campo também não rendia tanto, o time não tinha o título ou sequência de vitórias, então ficava aquela coisa, será que não é hora do Gabriel voltar também? Porque o Gabriel é símbolo desse Flamengo. Não, então o campo agora ele dá também essa tranquilidade da mexida. Você vai chegar, como o Zupac falou, você deve chegar para um primeiro título que você só vai ter esse primeiro cara, porque o Gerson não volta, né? E acho que até a gente vai arrastar um pouco essa discussão, porque o Gerson deve demorar um pouco mais para voltar. E você pode levantar uma taça, é uma possibilidade para você ser campeão carioca, pela primeira vez com só esse cara, só o Arrascaeta ali. Isso é uma transição muito grande. E no fundo é saudável para o Flamengo. Claro. E claro que não é... E ele demorou a fazer. O Flamengo está há muito tempo. Em especial no caso do Gerson, acho que o Gerson tem bola para ser titular. Desses caras que a gente fala que não estão jogando, o Gerson é o cara que não tem rendimento de titular. Só não está jogando porque teve um problema renal, assim, imprevisível. O Gabriel e o Bruno Henrique, não, eles perderam espaço. Mas é saudável para o elenco, para o Flamengo que encontre esses caminhos, independentemente desses caras, mas nada definitivo, porque todos eles têm todas as condições de voltarem a ter o status de protagonista, mesmo o Gabi, mesmo o Bruno Henrique, porque são tremendos jogadores, né? Esse é um ponto importante, vocês falaram sorrateiramente, aí não é, né, de forma depreciativa, falando sorrateiramente num bom tom. Silenciosamente, o Tite mexeu em tudo que tinha que mexer, né? Assim, na cara da gente, e a gente talvez nem tenha percebido alguns movimentos e a coisa foi fluindo. Ele mexeu em tudo que tinha que mexer. Claro, o Gerson é uma questão de renal, uma questão não passou por cirurgia e tudo, não estaria jogando. Mas, cara, Gabigol, Bruno, a defesa ele definiu ali, chamou o Léo Ortiz. Você vai ver como silenciosamente o Léo Ortiz vai pegar a posição ali também. O Vinha vai ser o Vinha. Aliás, o Ayrton Lucas já convocado pela seleção, saiu machucado, espero que não seja nada que impeça. Também tem isso. Colocou ali o Pulgar, aí o De La Cruz, ele testou ali, ele fez o teste durante o Carioca, já ajeitou, colocou, deixou o Pedro, deixou o Cebolinha e tal, e foi, quando você vê o que aconteceu. Só tem o Arrascaeta. Mas o Pulgar era outro que, antes de chegar também, contratou errado. Não, mas uma excelente contratação. Antes de chegar. Questionavam, menos do que os outros. Menos do que os outros têm expectativa mais alta. Sim, agora, sim. O que você fala, o Tite fala muito sobre equilíbrio e tira um sarro dele. Mas ele está sendo muito sincero, está sendo muito realista. Eu não sei se as pessoas não gostam da forma, as que não gostam, que o Tite fala, não gostam do jeito dele. Até o jeito das coisas acontecerem é um jeito equilibrado. Não tem aquela coisa abrupta, maluca, loucura, não sei o que e tal, que também é boa para o futebol. Só que o Flamengo precisava, isso ainda está acontecendo, a temporada vai exigir do Flamengo isso, tá? Não está resolvido isso, que o clube e o treinador colocassem os seus jogadores nos seus devidos lugares como atletas que servem o clube hoje. Porque o que a gente viu de jogador do Flamengo nos últimos tempos, de nariz torto, reclamando, tem que jogar esse com esse, o Flamengo campeão com o Dorival. Sim. O Dorival vai lá, escala um time ali que ele tinha que escalar para mostrar que não dava certo. E não deu certo mesmo. E depois ele ainda junta as personalidades, as principais referências da equipe, num sistema de jogo que comprometia um pouco a marcação pelos lados do campo, mas o time vai chegando, taticamente às vezes tem alguma dificuldade, o treinador obviamente sabe disso, né? É pressionado uma ou outra vez contra equipes que eram tecnicamente inferiores, porque coletivamente o Dorival não podia mexer com alguns jogadores ali para preencher espaços e fazer que o seu time tecnicamente superior prevalecesse. Foi assim, por exemplo, contra o São Paulo, quando o Flamengo ganha na Copa do Brasil, e contra o Corinthians, quando o Flamengo também ganha nos pênaltis no Rio de Janeiro, a Copa do Brasil. A diferença de times era muito grande. E o Vitor Pereira tinha falado na época, olha, jogar desse jeito, fica os lados do campo, sobra espaço e tal, e jogou ali. Mostrou que acontecia mesmo. Né? Então, com o Tite, as coisas vão começando a parecer
que estão nos seus devidos lugares. Só que a gente vai ter os testes ao longo da temporada. A gente vai ter... E o ambiente fica mais controlado, porque ele é um controlador de ambiente. Concordo, mas você falou, quando o Gerson voltar, eu acho que o time está ganhando, tudo isso ajuda muito. Mas vai chegar a final da Libertadores, o Flamengo chegar até ela. Vão chegar os mata-matas mais importantes, os jogos dos grandes campeonatos. Copa América de la Cruz vai estar fora. E os grandes jogadores querem jogar. O Gabigol. Autor de gols em todas as finais de Libertadores de América. Sim. Flamengo numa final de Libertadores. No banco. Não vai ter problema se a coisa continuar assim. Mas não vai ter. E é isso que eu falo de a gritaria está diminuindo. Nos seus devidos lugares. Técnica, muita intensidade. O time mostrou, né, que como elenco é melhor do que o time do Fluminense. E o Tite também mostrou que a tática dele, né, taticamente, ele é muito avançado, né? Muito avançado. Ele conseguiu anular completamente o time do Diniz. Completamente, que é um time muito difícil de ser anulado. É muito difícil, né? Muito difícil. A gente viu o jogo contra o Manchester City, né? Claro que foi 4-0. Mas durante algum tempo, o Fluminense em si conseguiu até mesmo envolver ali o Manchester City, né? De certa forma. Eles conseguem com muita facilidade tocar a bola, né? Mas com o Flamengo não conseguiu. Podemos dizer que o que o City em certo momento não conseguiu fazer, o Flamengo conseguiu fazer o jogo todo. Foi não permitir que o Fluminense se criasse ali, né? Saísse tocando bola, né? Criasse oportunidade, né? Tivesse vida fácil. Não teve. O Fluminense não teve vida fácil. O Flamengo conseguiu fazer uma partida de gala, né? Vencer por 2-0. Poderia ter sido muito mais esse jogo, né? O Flamengo criou muitas oportunidades. 5-0 poderia acontecer tranquilamente, mas o Flamengo precisa melhorar muito isso ainda, né? O Tite deve trabalhar mais essa questão, né, de finalização, que muitos jogadores estão finalizando ainda mal, muitos jogadores estão fazendo isso, né? O próprio De La Cruz teve uma chance clara ali, mas ele acabou chutando muito fraco, praticamente um recuo para o goleiro Fábio. Então poderia ter feito ali o segundo gol e depois seria o terceiro do Pedro, né? Mas teve muitas oportunidades, o Pedro perdeu também, muitas outras, quase fazer um golaço de bicicleta, né? Pra quem viu aí, Pedro quase faz uma pintura de bicicleta, né? A gente vê a diferença de Pedro pra Gabriel, né? Nessas questões assim, claro que são características diferentes, mas o Pedro, né, finalizando é melhor do que o Gabriel, isso aí é inegável, não tem como você dizer que o Gabriel finaliza melhor que o Pedro finaliza melhor. Claro que o Pedro também perde gol, né? Mas o Gabriel perde muito mais. Mas enfim, os dois são jogadores do Flamengo, os dois são importantes, né? E hoje o Tite enxerga o Pedro como titular, mas o Gabriel também, quando está no seu auge, né, técnico, o Gabriel também é muito embaçado. Então o Flamengo está muito bem servido aí de centroavante, né? De jogadores que fazem gols. Mas é isso, parte dessa do Flamengo, gostei demais, curti, espero que o Flamengo mantenha essa mesma postura. E semana que vem vai ser difícil porque o Fluminense vai pressionar, vai querer vir com mais intensidade também, né? Só que o Flamengo tem a vantagem, então o Flamengo pode jogar num contra-ataque. Se o Flamengo jogar num contra-ataque, meu amigo, com De La Cruz, com Luiz Araújo, Cebolinha, entendeu? Pedro, Arrascaeta, esses jogadores, né? No caso, alguns no primeiro tempo, outros no segundo tempo, vai ser muito difícil pro Fluminense segurar esse Flamengo. Muito difícil. O Flamengo tem uma vantagem muito, muito boa e vai ser com a sua torcida, né? A maior parte do Flamengo. Então, o Flamengo, né, por hora está já na final do Campeonato Carioca e nesse momento, o favorito sim, porque tem toda a vantagem a seu favor. Mas se você curtiu aí o vídeo, curtiu os comentários, né? Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso, foi a Imprensa Paulista falando sobre o nosso Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo.